O Trumps é uma marca LGBTQIA+, mais conhecida em Portugal e tem sido assim há 42 anos. Mais do que um clube de festas, uma casa e música pop, o Trumps está intimamente associado a eventos de alta qualidade que combinam arte, entretenimento, cenário, música, produção e energia noturna autêntica. O Trumps ele já foi palco de muitos artistas de renome nacional e internacional, como Antônio Variações, a Conchita Wurst, e muitos outros, sendo reconhecidos como o eixo não só na visibilidade da cultura e da vida queer em Lisboa, mas também no desenvolvimento e na manutenção do mercado LGBTQIA+, português e da estrutura societária. O Trumps ele tem as suas próprias produções, bailarinas, bailarinos, DJs, drag queens, e também já organizou diversos eventos no Brasil, Espanha, Irlanda e Itália, com marcas locais e internacionais, como o We Party, Matinee, World Pride e o Euro Pride. Oficialmente, o Trumps foi inaugurado dia 11 de dezembro de 1980. Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal, Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou um brasileiro, bruxo, tarólogo, e eu moro em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um date certo e como a minha vida ela é enrolada em alguns aspectos. Esse encontro ele aconteceu em Lisboa há 9 anos atrás, e teve um novo capítulo há pouco tempo aqui na Dinamarca. A vida é louca, acontece coisas da minha vida e não encerra. São ciclos que às vezes dá voltas, passam anos e é uma loucura. É assim com todos os relacionamentos, é assim com encontros e não seria diferente, né? Eu acordei esses dias com uma mensagem de um rapaz que eu conheci em Lisboa, falando: estou na Dinamarca, estou em Copenhague. Quando eu abro a localização, ele estava apenas a 100 metros de distância da minha casa. E fiquei tipo... Mas enfim, eu vou contar essa história pra vocês desde o começo. Mas antes eu peço que vocês deixem o like. Isso é importante pra mim. O YouTube vê toda a interação de vocês e me ajuda aqui no canal. Eles entendem que vocês estão gostando do conteúdo. Deixa dicas aqui pros próximos vídeos. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Aproveita pra verificar se tá ativado o sininho de notificações. Assim você vai ser notificado sempre que eu postar vídeos. Principalmente essa semana, que a gente tá tendo vídeo quase todos os dias. E é isso, eu vou contar pra vocês, tentar fazer uma linha do tempo desse date super certo que eu tive. Dessa vez eu vou dar nome, sobrenome, vídeos, fotos. Dessa vez não vai ter codinome. Afinal de contas, eu não estou falando de um embuste, eu estou falando de alguém maravilhoso que eu conheci e que a vida foi empurrando com a barriga. E é isso, eu vou chamar a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. Há poucos meses atrás eu fiz um vídeo contando o meu primeiro ano em Portugal. E nesse vídeo eu conto que o processo foi muito complicado, eu trabalhei por uma equipe de brasileiros que me exploraram até o topo, eu cortei minha mão, eu acabei tendo que sair desse emprego, eu perdi o apartamento que eu tava morando, eu fui pra rua literalmente e fui ajudado por um italiano. Então é nesse caos aí da minha vida, quando eu ainda tava sem trabalho, eu ainda não tinha perdido a casa, então eu ainda morava em Casal de Câmara, mas eu tava prestes. Eu acho que eu conheci ele faltando 2 semanas pra sair da casa e aí literalmente ir pro olho da rua. Quando eu conheci ele, foi numa discoteca que já tá há 42 anos aí no mercado em Portugal, chamada Trumps Club. Se você é do Vale da Zomo e tá indo para Portugal, eu super recomendo vocês conhecerem a discoteca Trumps Club, é maravilhosa. Então, faz parte ali do circuito gay. Você tem que visitar, é incrível. Funciona aos finais de semana, então dá uma olhadinha, segue eles lá no Instagram, veja quais são os calendários, as programações. Vale super a pena, são músicas de qualidade, DJs, drag queens, os melhores hosts de Portugal, as bebidas são incríveis e foi no Trumps que eu conheci. E é muito engraçado porque quando eu conheci ele eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho 29 anos de idade e deu um salto no tempo, mas calma, né? Eu tava no Trumps, né, eu tava lá escutando músicas, dançando. Nessa época eu não bebia bebidas alcoólicas, então eu ia pra tomar Coca-Cola e quando eu variava era pra tomar Red Bull. Então, ou eu tomava Coca-Cola, ou eu tomava Red Bull, ou era só isso mesmo, né? E eu sempre fui muito pra frente, né? Muito pra frente. E aos 19 anos, eu era terrível. Eu era péssimo. Eu era realmente uma bichinha com fogo no rabo. Enfim, eu era terrível, né? E eu cheguei na discoteca, comecei a dançar. E quando deu ali por volta de meia-noite, né? 1 da manhã, eu avistei o Ansgar, ele tava dançando na minha frente. E aí...
rolou aquele flirt de olhar, a pessoa retribuiu o olhar e você sorria, a pessoa retribuiu. Eu sabia que ele tava na minha, eu tava na dele também, só que eu não falava inglês. Meu primeiro ano de Portugal eu não falava inglês, né? Eu sabia malemar ali palavras básicas como eu quero beber água, eu quero ir até o banheiro, então era isso e só. Dei um beliscão no rabo dele, a gente começou a sorrir, a gente começou a conversar e ficamos na discoteca até a discoteca fechar. Quando a discoteca fechou, eu fui até o metro e ele me acompanhou e eu peguei sentido a Casal de Câmara e ele foi pro local que ele tava. Então combinamos um date no dia seguinte, né, íamos nos encontrar à tarde pra passear e conversar com mais calma, né? Afinal de contas, numa discoteca com música alta, às vezes não dá pra você escutar direito o que a pessoa quer conversar. E a gente queria realmente ter um date pra conversar, pra trocar uma ideia, pra se conhecer. E uma das coisas que mais me deixou encantado era que ele falava português. Então eu não sabia falar inglês, né? Meu inglês era podre, era básico do básico do básico mesmo. Então o fato dele falar português, eu fiquei muito encantado, né? Porque realmente eu ia poder sair com alguém que eu achei interessante, conversar, ser entendido, ser compreendido. E foi isso. Ele é um alemão apaixonado pelo Brasil, pela cultura brasileira. Então ele já esteve no Brasil algumas vezes, produziu filmes e musicais no Brasil. Ele atua, né, atualmente na Alemanha, no cenário de arte, museus. E então ele sempre teve essa conexão com a música, com a arte e com o turismo, e ele sempre levou o Brasil para a Alemanha, né? Você vai no YouTube e pesquisa, tem reportagens dele falando sobre os primeiros filmes que ele estava fazendo no Brasil, sobre o trabalho que ele fazia no Brasil, e isso foi muito bacana, porque quando a gente começou a conversar, eu me interessei mais pela pessoa que ele era, né? É claro que tinha, sim, um interesse sexual, porque eu achava bonito, sempre curtia homens mais velhos, mas também eu sempre achei ele muito inteligente, né? E achava legal o fato dele ter essa paixão pelo Brasil e de levar a cultura brasileira não só para a Alemanha, mas para o mundo todo. Então eu vou deixar passando aqui alguns trechinhos para vocês verem, porque ele realmente era muito apaixonado pelo Brasil. Bach in Brasil und dann mit Regisseur und Drehbuchautor Ansgar Ahlers und vielen anderen Mitwirkenden stellte er die Musik ganz viel erreichen kann. Man hat mir so einen Kinderchor gezeigt und dieser Satz mit Musik ganz viel erreichen, was wieder zurückgeht in die Favelas, der hat mir umringt mit deutschem Barock, was dann hier in Bückeburg und allen Talenten und auch unentdeckten Talenten hier zu arbeiten. Ich würde erstmal mich mit allen Leuten gerne treffen, um erstmal zu erfahren, was alle hier für Ideen und Wünsche und Vorstellungen haben. Combinamos de nos encontrar na Praça do Comércio e fizemos uma longa caminhada até um miradouro. Então, iniciamos na Praça do Comércio, fomos passando pelo Cais do Sodré, caminhamos até um miradouro e andamos bastante. A gente basicamente andou da Praça do Comércio até o comecinho de Belém. Então a gente andou mais que notícia ruim naquele dia, mas foi muito bom porque eu conversei, eu desabafei, eu tinha cortado a minha mão, então eu tava passando por um momento muito complicado, eu tava me sentindo muito sozinho e ele me deu muita motivação, sabe? De não desistir dos meus sonhos, não desistir dos meus planos. Embora parecia que eu tava num total breu, ele me deu uma força e foi muito bacana o momento que a gente teve junto. Eu acho que foi um date muito correto, porque a gente não fez nada além de beijar e conversar. E foi muito maravilhoso, sabe? E a vida é muito louca. Quando eu falo isso, parece clichê, mas não, a vida é muito louca. Então, num determinado momento, a gente estava ali na beira do Tejo, conversando, e ele me contou a história do Patinho Feio. E eu fiquei assim, tá bom, né? Cada um com a sua loucura, né? O cara do nada me solta a história do Patinho Feio. Depois ele me contou a história da Pequena Sereia. E ele me falou, né, dos países da Escandinávia e deu uma ênfase muito grande na Dinamarca e no autor da Pequena Sereia. Então ficou, né? Jogou no ar ali uma história qualquer. Fora isso, ele contou sobre a vida dele, sobre as experiências que ele teve no Brasil. Ele chegou a comentar que ele voltaria de novo a Portugal, então estávamos combinando em outros momentos em Lisboa, quando ele retornasse. E ele falava, olha, quando você conseguir seu documento, vai me visitar na Alemanha, vai ser muito legal, né? Nessa época, se eu não me engano, ele morava ou em Colônia ou em Bremen. Eu não me lembro porque teve um outro alemão na minha vida aí também. Mas a gente combinou
criou meus planos, né, expectativas, enfim. Mas foi muito bacana. E guardem essa informação dele introduzindo a Escandinávia na minha vida, falando sobre a Dinamarca, sobre a Pequena Sereia. Isso é muito bizarro, porque quando eu me mudei pra Dinamarca, em 2020, eu fui conhecer a estátua da Pequena Sereia. E a primeira coisa que aconteceu foi eu me recordar dessa conversa, desse date que eu tive com ele, né, anos atrás, onde ele falava sobre a Pequena Sereia, me mostrou fotos da Pequena Sereia. Então, quando eu visitei a Pequena Sereia aqui em Copenhague, eu falei, cara, que loucura, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse morar na Dinamarca. Não passava pela minha cabeça, né? Os meus planos ou seria continuar em Portugal, ou talvez Alemanha, Grécia, mas eu ainda não tinha conhecido o grego, então era mais Alemanha ou Inglaterra. Então, Dinamarca era um lugar que nunca na minha cabeça, eu não imaginava que eu ia estar aqui em solo dinamarquês. Então, quando eu visitei a Pequena Sereia pela primeira vez, morando aqui em Copenhague, eu me recordei dele. Falei, gente, que loucura, né? Tive com um alemão que do nada eu tava falando sobre a minha vida, sobre as minhas dificuldades, e do nada ele me lança um patinho feio, me lança uma Pequena Sereia, e o autor dessas obras, ele é um autor dinamarquês, inclusive eu já visitei, né, um dos locais onde ele chegou a viver. Então, achei curioso, né? A vida, ela é assim, né? Do nada solta uma ponta ali que eu sei que algum momento da minha vida, pode passar anos, algum momento da minha vida eu vou encontrar essa ponta de novo, porque é assim que funciona, né? Os fiapos vão sendo lançados e numa hora ou outra você roda até você parar lá de novo. Então, foi isso, né? Foi esse caos aí envolvendo esse autor dinamarquês e a minha vida na Dinamarca. Ele foi muito fofo, ele foi muito atencioso, foi muito bacana poder ter passado um dia inteiro com ele, conversado, e a gente nunca perdeu contato, né? A gente sempre, depois que eu troquei com ele as redes sociais, a gente sempre conversava, desejava feliz ano novo. Assim que eu consegui um lar novo, quando o Roberto me encontrou, né, na Avenida da Liberdade, eu atualizei ele, eu ia atualizando, olha, consegui um trabalho novo, consegui meu primeiro documento, estou namorando, terminei o namoro, minha primeira viagem internacional depois de ter a residência, então eu sempre ia atualizando ele. Acho que ele chegou a visitar Portugal depois, uma outra vez, a gente se encontrou, algo muito rápido, na outra vez, se eu não me engano, acho que foi só um encontro assim, muito rápido, não teve date nem nada disso, mas a gente nunca perdeu contato. Ele casou, ele divorciou, eu casei, eu divorciei. A vida, ela seguiu pros dois lados, né? Cada um seu caminho. Só que a gente sempre se acompanhava nas redes sociais. Então eu via quando ele estava no Brasil, eu via quando ele lançava um filme novo, eu via as atualizações da vida dele da mesma forma que ele via as minhas atualizações através das redes sociais e a gente interagia. Quando deu a pandemia, a gente chegou a conversar também, antes de eu me mudar pra Dinamarca. E a gente fez uma chamada de vídeo através do Skype e foi muito bacana, porque era aquela época que tava em lockdown, então eu tava em Lisboa ainda, ele tava na Alemanha, então a gente conversou, se eu não me engano, uma hora e meia, e foi muito bacana, porque eu tava amedrontado em Lisboa, trancado no meu apartamento, comecinho do lockdown. Portugal levou muito a sério o lockdown, então era uma época que você não podia sair à toa, você não poderia ir no mercado todos os dias. O Portugal, principalmente em Lisboa, as coisas eram muito mais rígidas, né? Não era que nem outros países que no comecinho não levaram a pandemia tão a sério. Tanto que tem uma matéria muito incrível do Fantástico que mostra a cidade de Lisboa naquele comecinho do lockdown. Eu vou tentar pôr alguns trechos para vocês verem que era tudo morto, sabe? Quase ninguém nas ruas, principalmente que eu morava próximo da Assembleia da República. Então, tinha polícia ali na área, tinha mais controle, mas no geral a gente viveu um lockdown muito restrito em Portugal naquela altura. Portugal é considerado hoje um bom exemplo de controle ao avanço do coronavírus. Os portugueses seguiram à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde e logo no início da pandemia. Ruas vazias, comércio fechado, pontos turísticos sem turistas. Este cenário em Lisboa e em várias cidades do país explica por que os casos de Covid-19 são menores aqui, comparados aos da vizinha Espanha, por exemplo. Então foi um alívio, né, conversar com ele. Acho que a gente conversou 2, 3 vezes.
foram momentos incríveis, porque eu realmente estava ali com depressão, com ansiedade. Então a gente conversava coisas saudáveis, sabe? Sobre a vida, sobre a gente tinha medo disso nunca chegar ao fim, ou expectativas para o futuro. Eu tava falando pra ele, olha, eu vou me casar assim que isso tudo acabar, eu vou pra Dinamarca. Então a gente trocou uma ideia muito bacana. Quando eu vim pra Dinamarca, eu atualizei ele, que eu consegui finalmente entrar, porque na época tinha a questão de Portugal estar na zona vermelha e a Dinamarca não queria aceitar turistas, então eu precisei de um Solemn Declaration, entrei, fui obrigado a ficar de quarentena por 14 dias até ter autorização para casar. Então tudo que ia acontecendo na minha vida, eu fui atualizando para ele. Quando eu criei um canal no YouTube, eu mandei o link para ele, porque eu sabia que ele sempre estava ligado à arte, à cultura, e ele também tinha projetos na internet. Até que passaram-se 2 anos, me divorciei, minha vida andou completamente, seguiu, né, em frente, e paramos de conversar. Ninguém brigou com ninguém, só esfriou o contato. Até que um dia eu acordo e tem uma mensagem dele no meu WhatsApp falando, estou em Copenhague. Eu abri, cliquei na localização e ele estava a 100 metros de distância da minha casa. Eu fiquei muito empolgado porque eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu falei, gente, que loucura. Então combinamos um date, né? Depois de muito tempo, teríamos então um date atualizado, né? O cara me conheceu com 19 anos, eu estou com 29 anos de idade. Muita coisa aconteceu na minha vida, na vida dele, o mundo mudou, né? E falei pra ele, olha, tem um local favorito que eu frequento, que é onde os meus amigos trabalham, e a gente pode ir até lá, esse local. Mas ele queria tomar um café antes ou comer antes. E eu falei, beleza, então vamos pesquisar, vamos andar, vamos se encontrar perto do Men's Bar. E daí a gente acha algum restaurante onde a gente pode fazer alguma refeição e depois a gente volta pro Men's Bar. E eu te apresento pro meu amigo, mandei mensagem pro meu amigo, falei, olha, você vai trabalhar hoje? Meu amigo, vou. Então eu falei, olha, é o seguinte, vou levar um bofe que eu conheci em Portugal, né, 10 anos atrás, ele tá aqui. E foi babadeiro, né? A gente se encontrou, eu filmei ele, falei pra ele, olha, eu vou fazer um vídeo sobre você no YouTube ainda, porque é uma loucura que esse mundo deu esse monte de voltas e eu já estou aqui com você 10 anos depois. E a gente começou a conversar, ele foi visitar a Pequena Sereia e ele se recordou de quando ele falou pra mim da história da Pequena Sereia. Enfim, gente, o puro suco, né? Porque nada é por acaso. E eu fiquei bobo, assim, pensando, cara, da onde que, por que ele me solta uma Pequena Sereia, Escandinávia, Dinamarca? Era uma coisa assim inimaginável há 10 anos atrás. E nem ele sabe por que ele me contou. Então eu falei, cara, a vida é louca. Porque às vezes acontecem situações assim comigo que as pessoas soltam alguma coisa ou outra e eu só vou entender depois de muito tempo quando acontece. Então foi o caso da Pequena Sereia. Só fui entender ali o que ele jogou quando eu tava morando aqui. Então tivemos um date, foi incrível, foi um date super certo. Novamente na base do respeito, novamente com ótimos diálogos, a gente conversou bastante. Ele me atualizou sobre a sua nova profissão, que ele tá fazendo em Berlim, agora ele mora lá. Eu atualizei ele sobre a minha vida aqui em Copenhague. Como já faz tempo que ele não vai ao Brasil, algumas palavras em português ele esqueceu, então a gente começou a falar inglês. E ele falou, cara, que loucura, né? Quando eu te conheci você não falava nada em inglês, e agora você fala inglês, a gente pode se comunicar. Ele ficou surpreso quando eu falei que eu estava estudando dinamarquês e comecei a falar algumas coisas. No restaurante que a gente foi, tinha algumas palavras que ele não entendia, porque às vezes o alemão, quando vem pra cá, às vezes, ele tenta a sorte, né? Porque tem dinamarquês que fala alemão, não são todos. Então tinha algumas coisas que ele não entendia, ele mudava pro inglês, e eu falei pra ele, olha, eu tô estudando dinamarquês, então eu posso tentar te ajudar entre uma coisa ou outra, na leitura do cardápio, por exemplo. Então foi incrível, sabe? Foi um momento muito bacana. Tô aqui no bar esperando um cara que eu conheci há 10 anos atrás em Lisboa e vai entrar em 2... Eu não sei que você gosta. Eu falou. Não, eu não lembro muito porque eu não falo mais. Porque a gente tá... Não.
E é louco como a vida funciona, sabe? Não planejei ter um date com esse cara, não imaginava que eu fosse reencontrar ele agora. E ele simplesmente veio visitar um sobrinho que mora em Copenhague. O sobrinho dele se mudou pra cá há pouco tempo. E ele falou, eu cheguei aqui pra visitar meu sobrinho, lembrei que você mora aqui, te mandei uma mensagem, eu não sabia se você ia estar aqui, se você ia estar visitando algum outro país. E quando você respondeu, eu falei, cara, que loucura. E mais louco ainda, além do sobrinho dele estar aqui, ele vir visitar o sobrinho, era a localidade, né? Está a 100 metros de distância desse apartamento que eu tô morando agora. Então eu falei pra ele, cara, a vida é muito louca. A gente não tem controle de nada, tudo acontece. E eu fico muito feliz quando eu tenho essas experiências malucas, sabe? São pouquíssimas as relações, seja de amizade, date, relacionamento. Por exemplo, de ex-namorado mesmo, só tem uma pessoa que eu não falo, que tá bloqueada, assim, que eu não mantenho contato. Já com o restante, eu converso todo dia. Então eu tô sempre conversando com o Hugo, enchendo o saco dele no Messenger. Eu vou encontrar o Yorgos em Londres. Ontem mesmo eu tava assistindo A Pequena Sereia na casa do meu ex-marido. E a gente sempre se encontra, a gente sai, às vezes eu durmo lá, às vezes ele vem pra cá. Então eu tenho contato com todo mundo que eu conheci, sabe? É uma loucura, porque a gente não termina de uma forma ruim, assim, numa bad, não vamos querer se ver de novo. Só teve um caso na minha vida que vocês provavelmente já assistiram, que é um vídeo que eu já gravei ontem, então deve estar passando aí um relacionamento abusivo que eu vivi, enfim. De resto, são portas que eu não tranco, porque foram momentos bacanas, foram momentos legais e que a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Roda, roda, roda aí a vida e você acaba reencontrando de novo, né? E nesse caso, 10 anos se passaram e foi muito louco, né? Os 10 anos mais crazies da vida. Eu mudei de país, eu tô falando outras línguas, ele fez as mudanças dele também, a gente se encontrou e é isso, sabe? Eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, né? A título de curiosidade sobre um date certo. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo de date certo que eu tive com você. Ele só riu e falou, depois me manda o link. Eu vou praticar meu português assistindo você de novo. E uma loucura, né? Porque eu tive aquele date certo na Holanda, que tem vídeo aqui gravado também. E agora eu tô atualizando a página dos dates certo, colocando o Ansgar aqui também. E é isso, né? Se vocês têm curiosidades e se vocês querem mais vídeos assim, é só deixar nos comentários. Eu volto. Eu sei que tem gente que não gosta, acha muito ruim, mas isso aqui é um diário. Então eu gosto de trazer todos os momentos, bons, ruins, tudo quanto é experiência da vida, trazer aqui. E eu tô trazendo essa aqui pra vocês agora. E é isso, né? Ele voltou pra Alemanha e eu sempre falo pra ele, né? Eu falo, cara, eu não vou planejar te encontrar ano que vem ou esse ano, porque eu não sei, a vida é uma loucura. Talvez eu vá pra Alemanha e escreva pra você do jeito que você fez pra mim. Olha, estou aqui em Berlim. Você tá aí? Se você estiver, a gente se encontra. Caso contrário, a gente vai se esbarrar de novo. Onde? Não sabemos. Talvez em Portugal, talvez na Dinamarca, talvez no Brasil ou em qualquer outro lugar. Porque a vida, ela é essa caixinha de surpresas.